Marcos 10, versículo 17, deixa eu parar, senão eu vou acabar falando demais. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Dono de muitas propriedades. A leitura que nós fazemos nessa noite, sobre uma coisa ainda te falta, e essa foi a palavra que Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta. O que me falta e o que te falta? Esse homem, ele foi ao encontro de Jesus, com o objetivo de entender e buscar a salvação. Primeiro ponto que eu quero destacar acerca da vida deste homem. Primeiro, ele era jovem. Em Mateus 19, 20, que também faz a mesma referência, ele chama ele como alguém jovem, e menciona inclusive que ele tinha saúde e ele era forte. Era alguém forte. Por que forte fala em Mateus? Em Marcos não fala apenas o homem. Mateus destaca agora uma característica nele. Quando Mateus está falando que ele era um homem jovem, está falando que alguém que tinha vigor, força, alguém que tinha amigos, alguém que tinha saúde. Era alguém que, de uma certa forma, também era alguém influente. Então, primeiro ponto, era alguém jovem. Segundo, era riquíssimo. Lucas 18, 23 vai contar a mesma situação, mas só que ele destaca que ele possuía tudo que o mundo podia oferecer. Ou seja, era alguém que não lhe faltava absolutamente nada. Queria um carro, tinha um carro. Queria uma casa, tinha uma casa. Queria viajar, podia viajar. Tinha absolutamente tudo. Eu não sei se você já viveu algum tempo da sua vida assim, ou se você conhece alguém assim, mas pensa comigo, alguém, se você tivesse a situação de ter recursos para fazer tudo o que você queria. Lucas destaca que ele tinha tudo que o mundo podia oferecer, ou seja, não lhe faltava nada. Eu quero pescar, e tinha lá o seu barco. Eu quero viajar, tinha lá, se fosse um dia de hoje, um avião. Ele tinha tudo que naquele tempo poderia lhe dar. E o terceiro era alguém prominente, ou seja, um homem de posição. E Lucas que retrata sobre isso, falando que era alguém da alta posição. Talvez alguém que estava ao principal da sinagoga, alguém que tinha uma relevância de liderança no meio deles. Porque tanto Lucas, quanto Marcos, quanto Mateus destaca alguns pontos acerca dele, algumas características dele. Ou seja, não chegou perto de Jesus qualquer pessoa. Ele era alguém ético, ele tinha uma boa educação, ele era alguém sincero, ele é alguém que tinha uma boa relevância e uma referência no meio da sociedade. A Bíblia fala que Jesus inclusive amou esse homem, olhou ele com os bons olhos, amou a sua posição, amou o seu coração. Mas Jesus engandia algumas coisas ainda nele. Antes de terminar, antes de entrar na situação que Jesus enxergava nele, eu quero falar sobre outra característica deste homem, que a gente encontra nos dias de hoje. Apesar de ter tudo, era alguém satisfeito com a sua própria vida. Tinha dinheiro, tinha casa, tinha carro, guardava os mandamentos, mas sentia alguma coisa dentro dele. A pergunta que ele faz para Jesus, o questionamento que ele faz para Jesus, deixa claro que alguma coisa ainda o faltava. Quando ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um homem que, apesar de ter tudo, era alguém que sentia um vazio na sua alma. Tempos em tempos a gente vê alguns ricos, alguns milionários postando, participando de uma célula, alguns milionários ouvindo um louvor. Um dia desse para trás eu estava vendo lá o Neymar postando, participando de uma célula. O mesmo Neymar, tempos em tempos, está postando também, cantando canções,
com David Leonardo, com fulano, com ciclano, com Deltrano, e outra hora está lá curtindo na sua balada. A questão é que por mais que tenha dinheiro, tempos em tempos a gente vê alguns cantores famosos, conhecidos, chorando dentro de igrejas, porque por mais que eles tenham dinheiro, por mais que eles tenham fama, por mais que eles tenham tudo que o mundo possa oferecer, não adianta, nunca vai se sentir satisfeito. A alma humana, ela vai continuar sentindo insaciável, como sempre se alguma coisa estivesse lhe faltando. Por mais que tenha aviões, estará no seu avião sentindo uma angústia no seu coração. Por mais que tenha milhares de amigos, estará no meio de milhares de amigos sentindo-se sozinho. Por mais que tenha condição de viajar para onde quer que vá, mas continuar sentindo sempre um peixe fora do aquário. As pessoas, elas ainda que o que este jovem, ele descobriu, não tem como, que o dinheiro não traz a felicidade que o homem acredita que possa trazer. Não adianta você ter casa, ter carro, ter família. Somente Jesus pode responder o vazio da nossa alma. Somente Jesus pode responder a angústia da nossa alma, a tristeza da nossa alma. O homem pode ter tudo, mas sem Jesus, o homem, ele se sente nada. Jesus nos preenche, Jesus nos faz sentir úteis, Jesus nos faz sentir vivos, Jesus nos faz sentir verdadeiros. Jesus, esse homem procurava resposta em tudo, mas não adianta você tentar buscar respostas nas coisas. Você jamais irá encontrar respostas em bens materiais. Você vai pensar, quando tiver um bom carro, as coisas vão melhorar. Você compra um bom carro e você vai descobrir que ao comprar um bom carro, você vai ter outro tipo de problemas. Você compra um bom carro, de repente pessoas que caminhavam com você, quando você andava a pé, vai começar agora a questionar e dizer que você mudou porque você tem um bom carro. Aí você vai descobrir, eu não posso ter um bom carro. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, como é que o ser humano ele é vaidoso? Como nós somos vaidosos? Como tem seu Senhor na nossa vida, tua misericórdia na nossa vida. Aí de repente eu vejo alguém posta, e alguém justamente logo depois, eu estava na minha reflexão, alguém posta e fala, olha aqui, uma coisa que eu procuro guardar na minha vida, é a minha humildade. Eu falei assim, vaidade, sentir-se humilde, você também é vaidoso, porque ter nosso sentimento de humildade é uma vaidade, até sentir-se melhor é uma vaidade. Até o sentimento de não, eu não gosto, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que gosta de vestir as coisas simples, até isso é uma manifestação da sua vaidade. Você gosta do vitimismo, você gosta que as pessoas chegam e falam, você é simples, e eu sou simples. Você tem que tomar cuidado. E o problema desse homem que ele tinha carregado consigo, que é o mal nosso. E ele começa agora a falar assim, Senhor, eu guardo isso, eu guardo aquilo, eu sou um homem que não cometo adultério, eu sou um homem que ajuda os pobres, eu sou um homem que faço isso, eu sou um homem que ajuda naquilo. Você começa agora a discorrer das coisas, mas ninguém mais conhece você do que Deus, e Ele conhece muito bem o seu coração. E muitas vezes, às vezes Deus permite que nosso coração seja desnudado diante dos nossos olhos, não para que a gente possa sentir-se melhor, mas que a gente possa voltar na nossa natureza pecaminosa, e entendemos que se não for pela graça de Deus, todos nós estaremos perdidos. Às vezes Ele permite a nudez do seu coração, para que você veja o quão você precisa melhorar e mudar no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. Esse jovem carregava consigo o sentimento que era bom o suficiente. Se você fazer um estudo acerca do livro de Jó, eu já ministrei acerca disso, e você vê Jó, nós não entendemos por que Deus permitiu que Jó passasse por aquilo. Por que Deus permitiu que Jó fosse provado, perdesse seus filhos, perdesse seus bens, tivesse doença, para simplesmente o quê?
para no final Deus dar em dobro para ele. Dá uma sensação, um sentimento de um Deus que fica brigando com Satanás para querer provar quem está certo e quem está errado. Se eu analisar Jó dentro de uma perspectiva que muitas vezes as pessoas têm, de um Deus que está diante de Satanás agora, e Satanás dizendo para Deus: eu tô andando por aí, rodeando sobre a terra, e Deus, você viste meu servo Jó, homem íntegro, correto nos meus olhos, homem que foge da aparência do mal. Satanás, lógico, você tem dado tudo, por isso que não tem falhado, não tem faltado contigo. Aí de repente Deus fala, e Deus comenta: mas é assim, então eu te permito, você pode tirar o que ele tem. E começa aquela discussão como se Deus precisasse provar alguma coisa para o diabo. Uma distorção de um entendimento. Deus não precisa provar. Quando você começa a estudar Jó, esmiuçar Jó, você vai ver que na verdade tudo aquilo que aconteceu foi o objetivo de Deus atingir o próprio caráter de Jó. Você vai ver que Jó mesmo, ele discutia e falava: olha, eu me lembro quando sentava na praça, e as pessoas vinham em volta de mim e diziam, e começavam a falar e pedir conselho para mim. As pessoas me respeitavam pelo aquele que eu era. Eu tenho saudade da maneira como eles me enxergavam. E você vai ver no final do estudo de Jó, quando Jó agora vai começar a discutir com Deus, a partir de Jó 18, a partir de Jó 26, Jó começa a fazer questionamento. Jó 38, começa a discorrer entre eles. E Jó começa: se eu pudesse comparecer diante do Senhor, eu vou perguntar e Ele vai me fazer saber. Eu vou tirar algumas dúvidas, se Deus me permitir. Eu chegar diante do trono dEle, eu vou fazer alguns questionamentos. E agora Deus aparece para Jó e fala: quem é esse que me pergunta sem entendimento? Cinge teus lombos se tu é homem, porque a partir de agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Quem é você? Onde você estava quando eu estava fazendo o mar, colocando limite nas águas? E Jó começa agora a ser confrontado por Deus. Um Jó que havia perdido absolutamente tudo, e agora Jó é confrontado por Deus no final. Termina a fala Jó dizendo: quer saber uma coisa? Antes eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos veem, agora eu sei. Uma vez eu falei, mas não falarei mais. Colocarei a mão sobre a minha boca para não abrir mais minha boca. A partir de agora eu apenas vou perguntar e quero aprender com o Senhor. Mudou meu comportamento. Jó entende que sua postura, ter tudo, colocou ele numa posição meio que arrogante. E Deus trata nele. E Deus fala com ele: se agora você vai fazer, você vai orar agora pelos teus amigos. E quando ele vai orar pelos amigos dele, e os amigos dele estão questionando a posição de Jó, quando ele ora para os seus amigos, abençoando, trabalhando o princípio da humildade, do quebrantamento, Deus muda a sorte de Jó. Não termina Deus provando para o diabo alguma coisa, termina Deus fazendo do caráter de Jó muito melhor do que era antes. Quem está entendendo isso? É trabalhar de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Já passei por inúmeros desertos, todos eles foram fundamentais para tratar a área no meu caráter. Já passei por situações de ser rejeitado, todas elas foram necessárias para tratar no meu caráter. É a forma que Deus trabalha. É a forma como Deus apura o nosso caráter, nos colocando em situações. Se você olhar para Jesus, o que acontece? Jesus, ele é batizado, logo após o batismo, ele é conduzido, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O diabo, Jorge, se torna marionete na mão de Deus. Tem gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Tire isso da sua cabeça. Deus não tem inimigo. Ninguém pode se opor ao Altíssimo. Ninguém pode se levantar contra o grande Deus, o eterno, o poderoso, o grande eu chamar. Ele é poderoso. Xarabasto que anda lá. Ele é inimigo. Que inimigo? Que inimigo? Já está julgado, condenado. O Apocalipse revela que ele já está derrotado. Uou! Se Deus perder para quem? Perder para quem? Para uma ameba. É isso que é diante aos olhos de Deus. Uma ameba. Quem está entendendo isso?
Toda situação Deus trabalha e trata na nossa vida. Então entenda isso. Quando agora ele está diante de Jesus, Jesus agora está enxergando, irmão, enquanto ele está mostrando aquilo que era externo, aquilo que ele fazia de obra, Jesus estava enxergando aquilo que estava dentro dele. E agora começa o engano fatais dele. Ele vê Jesus primeiro. Quando ele chega perto de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Ele não tem a visão de quem era Jesus de fato. Ele vê Jesus apenas como um bom mestre. Ele era um principal da sinagoga. Na visão dele, quem tinha entendimento, conhecimento, são apenas os mestres, os rabis. Tinha o entendimento da Torá, sabia discorrer sobre a Torá, falava com autoridade sobre a Torá. Ele chega perto de Jesus e pergunta para Jesus, chamando Jesus como um rabi. Ele não enxerga, não vê Jesus diferente que o leproso fez, diferente que o cego Bartimeu fez. Ele não enxerga Jesus como quem realmente ele era. Um cego conseguiu enxergar Jesus, filho de Davi. Um cego consegue enxergar, e nós estamos aqui, um homem que tem olhos, mas não consegue ver. Já o Bartimeu, um cego, que consegue ver realmente quem é Jesus. Mais do que simplesmente uma visão carnal, uma visão espiritual. Ele tem uma visão aqui espiritual e ele começa, a diferença do cego Bartimeu é essa, já ele diz, mestre, o que farei? Começa o erro, não enxergando Jesus, quem de fato Jesus era. O segundo erro que ele comete, é que ele vê a salvação como se fosse um mérito. E é um erro que muitas pessoas cometem nos dias de hoje. Olha a salvação como mérito, entenda uma coisa. Salvação não é mérito de ninguém. Salvação não é mérito de ninguém. Eu vou ser salvo, apóstolo, porque eu não perco um culto, porque eu não perco uma célula. Eu vou ser salvo porque eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou ser salvo porque eu oro todos os dias. Salvação não é mérito, não é meritocracia. Porque se sim for, você vai chegar no céu e vai dizer, e aí Pedrão, tudo bem contigo? Nós arrebentamos lá embaixo, hein? E aí Eliseu, como é que você está? Show de bola, hein? Nós arrebentamos lá, hein? E aí Elias, manda um foguinho aí. Rapaz, você arrebentou. Você não viu o que eu falava, que eu fazia lá embaixo? Você mandou fogo no seu tempo? Eu começava a cantar no altar, o fogo caía sobre toda a igreja. Eu fui fera, arrebentei. Pelo contrário, quando você lê Apocalipse, já no capítulo 5, você tem um entendimento, você vai ver que não é isso assim que funciona. Quando você começa a discorrer o 6, o 7, você vai ver que os anciãos, aqueles que estavam com a coroa, todos que receberam porque tiveram a sua vida marcada pela entrega, pela renúncia, pela vida com o Senhor, estavam com as suas coroas de glória em suas mãos, a coroa da salvação em suas mãos. Quando eles olham para o Cordeiro, eles tiram a coroa, coloca nos pés do Cordeiro, porque eles veem e dizem, nós não somos dignos disso, nós não somos dignos da salvação. Eles entendem que eles não eram dignos de serem salvos. Você percebe que você está mais perto de Deus, quando você entende que você não é digno, é só pela misericórdia e pela graça dele. Então o primeiro ponto, ele olhou como algo que poderia simplesmente, era por mérito. E ele escorre isso por mérito. No comportamento, Jesus está olhando para ele, Jesus enxerga o que está no seu coração. Por Jesus começou a dizer e questionar ele acerca de algumas coisas. Sabes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o pai, honrar a tua mãe. E ele diz, sim, mestre, tudo isso eu tenho observado. Ele é aquele tipo de crente que fala, eu sou daquele que não perde um culto, eu sou daquele que faz as coisas tudo direitinho, eu sou daqueles que faz as coisas tudo corretamente, eu sou daquele que estou sempre presente. Mas só que Jesus enxergava algo diferente nele. Jesus olhando por redor dos discípulos, disse, o questionamento, olha aqui, Jesus olha, observa o que é que está acontecendo. O que é que está havendo? Jesus olha para ele, ok, perfeito.
Jesus fitando o amor, Jesus olha com ele com amor, olha com ele como se tivesse sentimento daquele que está disposto a discipulá-lo. Olha com ele com amor e disse: isso é muito bom. Agora só uma coisa está te faltando. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo e distribua aos pobres. Aí você sim vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue. Vamos entender essa passagem. Primeiro ponto: Jesus não está aqui dizendo para que você possa vender tudo para segui-lo, de maneira alguma. Nenhuma outra situação Jesus disse acerca disso. Nenhum momento Jesus falou acerca disso. Mas Jesus estava olhando para dentro da alma dele. Jesus estava enxergando quem ele era. Jesus via o homem de alto escalão, bem sucedido. Jesus observou que guardava todas as coisas, mas Jesus, quando olhou, observou ele, via que era uma pessoa boa, mas que priorizava, em primeiro lugar, o seu dinheiro. Jesus olhou para ele e viu que realmente alguém que preservava, alguém que era religiosa, mas alguém que amava o seu dinheiro em primeiro lugar. Quem era senhor da vida daquele jovem era o seu dinheiro. O problema ali foi a forma como ele responde a Jesus. Jesus vai no chamado, ele vai no calcanhar de Aquiles daquele jovem. Vai direto no calcanhar de Aquiles. E Jesus conhece nosso calcanhar de Aquiles. Senhor, eu te amo, isso e aquilo. Ok, você me ama. Eu quero que você mande uma mensagem para fulano de tal. Fulano de tal, eu nunca vou mandar uma mensagem para ele. Tomar. Jesus te pega no seu calcanhar de Aquiles. Para uns é o dinheiro, para outros a mágoa, para outros o ressentimento. Jesus conhece qual é o seu calcanhar de Aquiles. Jesus sabe onde está a sua fraqueza. Jesus sabe onde está a sua dependência. Jesus olhava que aquele homem dependia totalmente, não dele, mas dependia do seu dinheiro. Jesus fala com ele: olha, vende tudo, entrega para os pobres. Não que Jesus quisesse alguém para caminhar com ele, que havia vendido tudo, de maneira alguma. Mas Jesus queria do seu lado alguém disposto a amá-lo acima de todas as coisas. Aonde que está? O que lhe falta? Aonde está a sua fraqueza? Uma coisa ainda te falta. O que te falta? O que te falta? Quantas pessoas que muitas vezes deixam de vir aos cultos, congregar, porque vai dobrando hora extras e hora extras. Estou falando que seja pecado. Mas quantos não foram os anos que eu pagava o Kiko para ficar no estacionamento na parte da tarde, da noite, né, Kiko? Para que eu pudesse ficar servindo na época da IDPB. Kiko ficou trabalhando por mim quanto tempo lá, Kiko? 5 anos. 5 anos. Apóstolo, mas o senhor reduziu esse tanto o seu salário? Sim. Eu pegava do meu salário, pagava para o Kiko trabalhava no meu lugar, para mim estar nos cultos, para mim estar presente nos cultos. Eu nunca cheguei perto do pastor Rogério e falei: pastor Rogério, eu preciso do dinheiro, eu preciso de um recurso, porque eu estou tirando parte do meu salário. Eu trabalhava no estacionamento, eu era ali, ganhava como motorista, manobrista, o salário baixo. Falei: não, eu tenho que colocar dinheiro na minha casa. Nós nesse momento, nós ainda não tínhamos nossa casa, pagávamos ainda o nosso apartamento. Pagava o apartamento. A conta, o dinheiro, era a conta. Hoje eu vejo Deus me honrando em tudo. Mas eu sei o preço que eu tive que pagar lá atrás. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Uma vez Deus falou comigo, já compartilhei. Eu tive até medo de olhar para algo, ter até medo de determinadas coisas eu sonhar, porque é questão de tempo aquilo está acontecendo na minha vida. Porque o Senhor falou isso comigo no passado. Se eu cuidasse das coisas dele, eu cuidaria das minhas coisas. A questão é colocar o Senhor em primeiro lugar. É entender que muitas vezes o problema desse homem estava onde? No dinheiro. Quantas pessoas que por causa do dinheiro
sacrificaram a sua vida espiritual, e hoje estão mortos espiritualmente. Não, preciso trabalhar, e hoje não conseguem nem vir mais o culto. Estão mortos, estão lá com a sua casa, estão lá com o seu carro, mas sem alegria no seu coração, sem ânimo na sua alma, porque perdeu o seu bem mais precioso, que é a sua vida com Deus. Muitas vezes eu posso aparecer uma situação assim, colar, eu tenho medo de aceitar nesse horário para não me prejudicar com a igreja, direto. E aí, o que você acha? Ele está sempre perguntando para mim. Por quê, filhos? Vida espiritual, uma vez que você perde, para você se levantar novamente, é isso aqui, ó. Eu já passei perrengue no meu passado, eu já tive problemas espirituais no meu passado, eu já custei para me levantar, eu já tive dias tenebrosos na minha vida, que eu não queria nem ouvir falar de igreja. Eu já tive isso, mesmo ter nascido no lar cristão, eu já vivi isso na minha vida, eu já vivi. E quando alguém começa a faltar de culto, eu entro em desespero. Fulano de tal, eu quero te ver você, porque eu sei o que eu sofri. Porque depois que você perde as forças, como é difícil se levantar novamente. Depois que a alegria se vai, depois que o ânimo vai, para você recuperar, é uma luta, debaixo de choro, debaixo de lágrimas. Quantas vezes dentro de igreja, chorando, e as pessoas olhavam assim, chorando, e achavam que eu estava chorando por amor a Deus. Eu estava chorando porque eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Eu chorava, dizia, eu quero voltar como era antes, eu quero voltar como era antes. Chorava não porque eu estava sentindo, porque eu estava angustiado dentro de mim, porque sentia que eu havia perdido o meu bem mais precioso, que era a minha vida com Deus. Como foi difícil. E hoje, quando eu vejo alguns hinos na mesma linha, eu entro em desespero. E eu começo toda segunda-feira, eu fico, manda mensagem fulano, manda mensagem ciclano. Gente, vai à tarde de Deltrano. Gente, como é que está se Deltrano? Fulano, não tenho visto o culto. Ciclano, e começa a entrar em desespero. E vai desespero, manda aí, tal. Eu fiquei feliz de ver a Gabriela aqui tocando teclado. E desse, aí, você não estou vendo a Gabi, cadê ela? Como é que está? Não, paizão, termina um sábado, porque a pandemia, a situação assim, secular, me explicou, eu fiz entender, mas acompanho ela de perto, porque eu sei como isso traz morte espiritual. E depois que você morre, quão difícil é se levantar novamente. Jesus olhava um homem, um jovem que fazia de tudo que é chamado certinho, mas só que tinha o seu coração no seu dinheiro. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Onde se encontra o seu coração? Apóstolo, como posso saber onde está meu coração? Simples, é tudo aquilo que você prioriza. Tudo aquilo que você prioriza. Eu não pude ir no culto porque tem isso e aquilo. Não há problema, mas será que você poderia de repente não ter priorizado? Será que de repente não faltou em você uma paixão, uma prioridade de estar com o Senhor? Onde está o teu coração? Jesus fala, se você entregar, você vai ter um tesouro no céu. Jesus está dizendo, levando ele, conduzindo ele a se desprender daquilo que o prendia. Desprender daquilo que prendia. E termina essa mensagem 23, Jesus olha para os discípulos e fala como dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam as palavras de Jesus. Jesus falou algo que não era comum ele falar. Tanto os discípulos estranham. Se não havia outra situação como essa, os discípulos olham assim, estranho. Jesus está dizendo, como assim? Os ricos não podem ser salvos? Como assim? Não estou entendendo. O povo judeu é um povo muito próspero. Mas Jesus está dizendo acerca de outras coisas. Jesus fala, olha, preste atenção. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sabe que agulha é essa? Quem já foi comigo em Israel, eu sempre mostro essa agulha para eles. O muro de Jerusalém oriental, os muros antigos de Jerusalém, tem a parte elevada onde ficavam os flecheiros. Eles faziam a leitura das pessoas que estavam aproximando, se o inimigo estava chegando ou não.
a porta de cada porta, lá são 12 portas, cada porta para ser fechada, ela leva mais ou menos em torno de 20 homens empurrando, as portas muito pesadas, são 20 homens empurrando uma porta, e levava tempo de empurrar a porta. O que acontece? Nessa abertura onde ficavam os flecheiros, é chamada porta da agulha. Essa porta da agulha onde ficavam os flecheiros, ele é capaz de passar o corpo de uma pessoa. Então o que acontece? O que acontecia? Quando eles viam os inimigos lá atrás, geralmente aí vinham os mercadores, com seus camelos cheios de riqueza, vindo agora para entrar em Jerusalém. Os mercadores saíam pela manhã para negociar os seus negócios, e agora quando voltava, e de repente se os flecheiros enxergavam os inimigos, eles davam a ordem, começavam então a fechar o portão. 20 homens fechando o portão, levava em torno de quase 30 minutos para fechar o portão, quando travava o portão. Os comerciantes que estavam chegando com seus camelos cheios de dinheiro, cheios dos seus negócios, eles pediam, entraram no desespero para que pudesse abrir o portão e eles entrarem, mas não podiam abrir. É por isso que Jesus fala, aí nesse momento os flecheiros só mandavam a corda, e eles subiam, deixavam o camelo e subiam pela corda e passava na chamada passagem de agulha. Não é aquela agulha de você costurar, não, como muitos pensam. Eles passavam nessa passagem de agulha. É por isso que Jesus disse, é mais fácil quando mandar a corda um camelo subir do que o rico. É mais fácil o camelo subir do que o rico. É mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico. Jesus está dizendo, o amor do rico, daquele que tem pelo dinheiro. Tudo aquilo que nos domina torna o nosso Senhor. Tudo aquilo que nos domina torna o nosso Senhor. Se o teu namoro te domina, ele se tornou seu Senhor. Se o teu filho te domina, se tornou o seu Senhor. Se o seu trabalho te domina, ele tornou o seu Senhor. Se a faculdade te domina, tornou o seu Senhor. Tudo que te domina, você torna-se escravo dele. Quem está entendendo? Jesus o chamou para a liberdade, por liberdade em Cristo. Jesus amou aquele jovem, mas algo o prendia. O que ainda lhe falta? O que ainda te falta? O que ainda te prende? O que ainda te segura? Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus.